Olá, Anderson, bom dia, tudo bom? Bom dia, Luiz, tudo bem? Como é que tá as coisas aí? Certinho, graças a Deus, tudo na paz. Feriado, então, Beleza. estou trabalhando tranquilo. Feriado por aí? É feriado aqui na cidade, dia da padroeira. Eita. Anderson, só para o pessoal aí te conhecer, tudo bem, eu já te conheço, mas para quem está aqui e não te conhece, se apresenta aí para gente, de onde Bom, tu é, faz, só para o pessoal poder te conhecer aí. para quem não me conhece, meu nome é Anderson, sou aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, terrinha boa, né? Terrinha do pão de queijo. E eu fiz os cursos de formação aí com o Luiz, né? De análise comportamental, coach e agora fazendo um de treinamento, né? Treinamento e liderança. E já atuando na área aí também com análise comportamental. E qual é a tua dúvida, Anderson? Qual a tua Luiz, questão? a minha pergunta seria o seguinte: como eu tenho focado na questão da liderança, né, desenvolvimento de equipes, o que você poderia me dizer para que um líder possa ter o total entendimento de toda a sua equipe? Entender o comportamento, como que ele pode ter uma comunicação melhor com todos os seus colaboradores, utilizando aí a análise comportamental? De que forma um líder, ele consegue ter total conhecimento, seria isso? Sim, Sobre sim, isso, da sua equipe. Isso. em relação à análise comportamental, é isso? Uhum, isso mesmo. Formação DISC. Não tem como. Mas olha só, quando a gente fala totalidade, é uma coisa muito ampla, tá? Uhum, Muito ampla. No mundo corporativo, eu digo, quando eu trabalhava como gerente lá do jornal, tem uma equipe que trabalhava no jornal, eu trabalhava na gerência, e eu fazia aquilo que o gestor me mandava eu fazer. E às vezes eu era um pouco carrasco com os colaboradores. Quando eu fiz faculdade de administração, eu via muita coisa que não era daquele jeito que era para fazer. E aí eu comecei a mudar um pouco a minha comunicação com os liderados de acordo com aquilo que eu aprendia. Por um lado, foi muito positivo. Por outro lado, o gestor não gostava muito, porque algumas coisas eu precisava mudar, fazer diferente do que ele ensinava. E eu tenho uma vez que ela até falou assim: caramba, Luiz, eu estou aqui há 10 anos no mercado fazendo esse trabalho. Como é que tu agora está estudando aí faz 6 meses, tu já quer saber mais do que eu? Eu digo, a questão não é saber mais do que você. Eu estou aprendendo a teoria para colocar em prática. Você tem a prática, mas você não tem formação na área, você nunca formou-se nessa área. Você tem a vivência, mas a teoria ela é muito mais ampla. Então, assim, se você não permite que eu coloque em prática o que eu aprendo na teoria, fica um pouco complicado também para o meu lado. Achei que ele foi flexibilizando, foi muito fácil. Então, a gente, como líder, a gente está em constante evolução o tempo todo. Só que tem líder que ele se estagna no tempo, ele fica lá estagnado. Ele já acha que sabe, ou ele acha que não precisa aprender mais. E às vezes o liderado sabe mais do que ele. Muitas vezes. Né? Eu digo assim, não subestime um colaborador. Que ele pode, em poucos dias, em poucos meses, estar maior do que aquela empresa ali. Tudo pode acontecer. Certo? Olhando agora para a análise comportamental, antes de tudo, o líder ele precisa se conhecer, se desenvolver. E quando ele auto se conhece na área do desenvolvimento humano, conhecendo sobre si, ele começa a entender melhor o outro. Ele entendendo o outro, ele consegue ter mais assertividade na sua comunicação. Exemplo, você lembra de Andressa? Andressa já foi da tua turma do FAC Mentor e da formação em coaching, sim. que está com a gente. E eu lembro de uma coisa que a Andressa falou que foi bem bacana, que ela falou assim, Luiz, eu era o líder de uma equipe e a empresa simplesmente pegou a pior equipe da empresa e me colocou para dar conta dessa equipe. E eu tinha uma meta para bater. Foi um Inclusive, desafio, né, que ela teve. e eu estava, inclusive, próximo de sair da empresa. Então, o que foi que eu fiz? É. Eu peguei a análise comportamental, peguei os colaboradores e separei eles por competência, por perfil comportamental. Os dominantes, coloquei num canto. Os influentes, coloquei no outro canto. Os estáveis, coloquei no outro canto. E os conformistas, coloquei no outro canto. Colocou no outro canto quando eu falo, o que quer dizer isso? Ela, quando ia conversar com eles, em alguns momentos, ela falava separando os perfis. Porque ela conseguia moldar a comunicação dela com a comunicação que eles entendiam melhor. Porque quando ela juntava o grupo e ela dava as informações de uma vez só,
uns faziam, outros não faziam, e meio que nem sempre ela conseguia ter o resultado que ela queria e que a empresa esperava. E ela foi separando por comportamento. Dessa forma, no final, a equipe ela teve um rendimento de 114% de atingimento de metas. E foi a número 1 naquele mês ali. E ela ficou surpresa com o resultado, porque ela não ficou acompanhando o resultado. Sim. E para ela foi muito importante aquilo ali. Então a gente entende que, mesmo você como líder, e você não tem uma equipe tão preparada, às vezes uma equipe tão capacitada, você consegue, através da sua comunicação, extrair o que eles têm de melhor em termos de competências comportamentais. O que você não consegue é mudar liderados se não tiver aquelas competências para isso. Exemplo, eu preciso que o cara ele seja muito bom no comercial, muito bom no time de venda. Mas você como líder tem aquela pessoa que ela não tem esse perfil comportamental. A empresa já pagou o curso, já investiu naquela pessoa, já levou para capacitação, já fez tudo que ela podia para ajudar aquela pessoa. Mas você como líder agora, você sabe que ela não tem o perfil adequado com as competências necessárias para a venda. Então, embora aquela pessoa esteja se esforçando, se dedicando, ela tem mais dificuldade do que os demais. Então, isso, a gente sabe, a médio e longo prazo é ruim para a pessoa e é ruim para a empresa. Porque ela vai estar deixando de ser quem ela é para ser quem ela não é. E muitos líderes não sabem disso. Nem tem ideia que isso acontece. Ele percebe isso, às vezes, no dia a dia. Mas ele não sabe o por trás. Ele não sabe por que isso acontece. Ele simplesmente quer que o cara se vire nos 30 e dê o resultado. Senão, a cabeça dele vai ter na bandeja no final do mês para o RH. Porque ele não pode. Correto? Uhum. Então, para ele ser um líder completo, não adianta ele só ter o conhecimento que a empresa dá para ele. Mas ele precisa ter conhecimentos muito além do que a empresa entrega para ele. Que a gente sabe que o análise disso consegue entregar. Então, ele tem opções. Quer dizer, ele tem 3 opções. Ele pode ir sozinho aprender, ele pode fazer cursos, fazer faculdades, fazer especializações, fazer cursos de extensões. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, ele pode contratar um profissional para poder, nessa área da gestão, trabalhar isso dentro da empresa. Ele pode contratar um consultor, um exemplo, para fazer isso, tranquilo? Isso aí as empresas fazem muito isso. Ou ele pode, de repente, contratar Anderson para ajudá-lo a ele encurtar o caminho. Ou seja, para ele se preparar e ensinar o caminho das pessoas dele. Entender melhor o que ele pode fazer, né? Isso. Ou seja, então se você está oferecendo uma proposta para um líder, mostrando para ele as transformações, os resultados que ele vai ter, com o conhecimento que você tem, e o que ele vai ter de benefícios daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, na sua liderança, eu digo, olha, Anderson, tu tem 3 opções. Tu pode estudar, entrar na faculdade, fazer uma pós-graduação, fazer um curso, passar tudo que eu já passei de conhecimento ao longo desses últimos, sei lá, 4 ou 5 anos. Você pode também, se você desejar, te dar uma consultoria, seja um mentor, seja um coach, para que ele possa te auxiliar, para que você possa melhorar os resultados aqui na tua empresa. Ou você pode, terceira opção, para mim a melhor de todas, é me contratar para te ajudar a você entender por que isso acontece. Você ir lá no fundo e entender realmente por que tudo isso acontece. Para que você possa, junto com o seu conhecimento, melhorar esse clima organizacional, melhorar os resultados, melhorar as vendas, melhorar a qualidade do atendimento, melhorar diminuir os conflitos internos aqui na empresa, acabar com essa parte de demissões o tempo todo, de treinamento o tempo todo para pessoas que estão chegando agora, porque aquelas que chegou não se adaptou, foi demitida, e você teve que ter um retrabalho para isso, manda para o RH, volta. Ou seja, eu vou te ajudar a você eliminar tudo isso. Eu vou te mostrar com um método como você vai encurtar esse caminho para que você mesmo possa
daqui a uns dias, daqui a uns meses, você mesmo possa seguir adiante, eu saio de cena, mas você que vai encontrar essa solução que você precisa. Entendeu? Então ele tem essas três opções. É. E Mas, o que eu tenho observado, Luiz, é o seguinte, que às vezes, né, você tocou num ponto até interessante. O líder, às vezes, ele, né, por ter muito conhecimento, ele esquece que os padrões comportamentais também afetam os resultados, né? E a questão que você mencionou, você pode saber que todos têm potencial, mas não entendem por que que eles não dão os resultados conforme a empresa precisa. Então aí a questão da análise comportamental, dele entender, né, cada um dos seus colaboradores, entender como que ele funciona, como que ele recebe a comunicação, aí eu acho que realmente ele passa a ter esse entendimento completo, né? Por isso que eu te fiz a pergunta. É o líder mesmo realmente buscar esse autoconhecimento. E muitos se fecham porque falam, não, eu já sou líder, eu já sei o suficiente para estar nesse posto, então eu não preciso de melhorar o meu dia a dia, eu não preciso de crescer meu nível de conhecimento, né? Então aí é que eu acho que ele acaba se enganando, né? Que o conhecimento ele tem que ser contínuo para ele poder, tanto ele ser de alta performance, quanto a equipe dele também ser de alta performance. e aí, Anderson, se você pega um líder como esse, que a gente está mostrando aqui, geralmente um líder desse, ele tem 10 às vezes 15 20 pessoas abaixo dele, ele como líder. E quando você mostra para ele essa transformação que ele vai ter de resultados, ele muitas vezes já te contrata ali mesmo para tu, além de fazer análise disso com ele, dar uma devolutiva para ele, ou duas ou três Sim. devolutivas para ele quer fazer que você faça para a equipe dele. E às vezes é esse único cliente, que ele vai te dar um faturamento aí de 3 4 5 6 mil reais numa tacada só. Exemplo, quem fez isso há pouco tempo atrás foi a Márcia A Pires. Márcia. O cara chamou ela para fazer um trabalho lá na empresa e ela mostrou para ele a análise comportamental, ela fez com ele ficou tão admirado com o resultado que ele fez, caramba, eu quero fazer isso com tantas pessoas na minha empresa. Quero que você faça um trabalho com esse pessoal. E ela foi lá e fechou. Logo em seguida, menos de uma semana e meia depois, ela fez a mesma coisa com outra pessoa. E o outro também fechou. E ela fechou em 15 dias 6 mil reais com 2 clientes. 6 mil, né? E eu lembro que quando eu fiz o podcast com ela tinha no outro dia uma reunião com uma terceira pessoa que ela ia usar a mesma estratégia. E agora há pouco, tem mais ou menos, eu acho que uns 20 dias, eu fiz uma reunião com ela, estava conversando com ela, e ela falou assim, Luiz, eu tô com outra pessoa que tá querendo fazer um trabalho comigo e eu tô meio que ainda me segurando. Eu falei, mulher, pega, fecha. Ou seja, não perde a oportunidade. Né? Eu até fiz um áudio ontem para o pessoal da turma nova, da turma de agosto. Tem lá umas 70 e poucas pessoas lá na turma. Eles falando um monte de coisa lá de material, né, de possibilidades. Eu falei, gente, uma coisa que eu vi há um tempo atrás, eu nunca tinha falado isso para ninguém, nunca tinha falado sobre isso para ninguém. Eu sempre falo o seguinte, tá com medo? Vai com medo. Lembra que eu sempre falo essa frase? Tá com medo? Vai com medo. Sim. E o cara uma vez falou para mim assim, Luiz, tá com medo? Veste uma fralda e vai. Veste uma fralda e vai. Porque, às vezes, a criança, quando ela é novinha ali, ela não sabe muito bem como pedir, como fazer. Ela sabe que às vezes ela vai e bota para chorar. Tá assistindo dor, ela bota para chorar. Mas ela quer mijar, quer fazer totô, quer cagar, sei lá como é que você chama aí. Ela não vai pedir, ela vai lá e faz. Depois, vamos ver. É automático, né? Depois vamos ver. O medo não pode te paralisar. Todo mundo teve uma primeira vez, todo mundo teve um início. Para outra coisa, sozinho você não está. Tem um grupo aí de centenas de pessoas já formadas que, de alguma forma, tem conhecimento para te ajudar, além de mim, aqui, Luiz Vicente, e a minha equipe também está para ajudar. Então, poxa, tu está esperando o que para ganhar dinheiro? Tu está esperando o que para ajudar pessoas aí? Agora, se você guarda o que você tem com medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, será que vão rir de mim? E se ele dizer não? O não tu já tem. Você já entra em qualquer negociação com um não, né? Exato. Isso é um fato, todo lugar que você vai. Vamos lá, tu mora em Belo Horizonte, mas vamos dizer que eu moro numa cidade do interior que tem lá, sei lá, 50 mil habitantes. Eu garanto, uma cidade que tem 50 mil habitantes,
ela tem mais de 1.000 empresas dentro daquela cidade. Só ali, são mais de 1.000 empresas. Olha a quantidade de empresas que você tem para receber um sim. Ah, Luiz, mas eu moro numa cidade que tem 2.000 habitantes, isso me limita. Não, pelo contrário. Para que ter um mercado digital aí? Para que ter um mercado digital? Ah, Luiz, mas a entrega é a mesma? Sim. Eu lembro agora do Joda, que até sou uma turma também. Joda falou assim, Luiz, eu nunca fiz um atendimento online. E eu sempre, inclusive, fiquei meio assim, caramba, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Mas vamos lá, vou tentar. Fez pelo WhatsApp. Ele disse, Luiz, foi maravilhoso o resultado. Era a mesma coisa de eu estar pessoalmente. Só que eu economizei em estacionamento, economizei em trânsito, economizei em combustível, economizei com gastos, às vezes, de estresse, de correria de para um canto e para outro. Vê o quanto você produz. Isso não merece a sua entrega. Isso não diminui a sua entrega. Exemplo, agora há pouco eu estava aqui com a Jussiele. Jussiele fez a formação presencial 4 dias comigo de análise comportamental. 4 dias. Módulo 1 a módulo 4, os 2 primeiros dias. E 30 dias depois, ela fez do módulo 5 ao módulo 7. Na época. Ela pagou lá à vista, foi R$ 1.200 quando ela pagou à vista. Eu faço essa mesma entrega online, com a mesma qualidade. E ainda mais, porque no online eu consigo entregar muito mais conteúdo. Sim. Do presencial. Ó, o Juscelino está aqui ao vivo junto com a gente. Então, a gente muitas vezes não percebe as possibilidades que estão na nossa frente. Jussiele, há um tempo atrás, ela chegou a sair da empresa, passou uns dias, eu não digo nem meses, uns dias desempregada, e ela falou assim, professor, eu tenho aquele conteúdo de 2 anos atrás, que a gente fez a formação de análise DISC, e eu tenho alguns acessos de alguns empresários, algumas empresas que eu já atendia na área como representante comercial. E eu estou pensando em fazer um treinamento com eles. O senhor poderia me dar uma força aí? Aí eu fui lá e troquei uma ideia com ela, ó, faz assim, faz assado, conversando, batendo papo. Uns dias depois ela ligou para mim, professor, eu quero comprar 500 créditos, porque eu fechei lá com a empresa X, eu vou fazer um trabalho lá. Foi lá e fez um trabalho presencial. Depois ela voltou para o trabalho que ela atua, né, com outra empresa e tal. E aí o que é que acontece? Com o tempo, se ela quisesse, ou se ela quiser, fazer esse trabalho de forma online, ela consegue com a mesma qualidade que ela fez lá no presencial lá atrás. E as pessoas, inclusive, querem isso hoje. As pessoas viram que o digital, para você ter ideia, Anderson, o ano passado aumentou, teve um aumento de mais de 400% o ano passado, na pandemia. Que foi o pico da pandemia, né? Um pico. Então, quanto milhares de pessoas ficaram desempregadas, foi o maior índice até hoje no Brasil de desemprego, pelo menos no meu conhecimento, mais de 14 milhões de desempregados, até janeiro, se não me engano, desse ano. Uhum. Muitas empresas falindo, muitas empresas fechando. O mercado digital, né, esse meio que a gente está falando aqui agora, eu estou em Caruaru, no interior de Pernambuco, tu estás em Minas Gerais. Tá a Cristina aqui, lá em Portugal. E ela está tendo uma aprendizado igual se tivesse o cara a cara junto comigo. Então, a internet, ela aproxima muitas coisas também. Ela dá muitas possibilidades. O que falta, muitas vezes, é a gente dar a ela a mesma qualidade que a gente dava no presencial. Do mesmo jeito que se eu estivesse frente a frente com você, eu conversaria, eu preciso ter esse mesmo contato no digital. No digital, Eu não posso menosprezar, eita, mas... Ah, tá no digital, oi, Anderson, tudo bom? Que é Luiz. Aí, às vezes, eu estou aqui no meu comodismo e eu mesmo não estou entregue 100% para fazer aquilo. Eu estou meio que... vou fazer tudo de qualquer jeito. Aí, o resultado vem também de qualquer jeito. O resultado vem de qualquer jeito. E esse negócio da distância é tão engraçado que na semana retrasada eu fiz uma análise com um gestor da Avan em Maceió. Ele ganhou, a prima dele fez uma comigo, ela era psicopedagoga lá do Espírito Santo, aí ela fez a análise e depois que terminou ela falou assim, eu vou presentear o meu primo que ele está entrando agora na Avan e ele vai ser líder na parte de logística. E eu fiz isso com ele. Então, quando a gente começou, e é conformista altíssimo, você precisa de ver, Luiz. Ele, no primeiro momento da nossa conversa, antes de mandar o link para ele poder responder o questionário, é aquele pé atrás, tipo assim, mas será que isso dá certo? Será que isso acontece mesmo? Porque ela me falou tanta coisa que aconteceu com ela, das mudanças, será que vai acontecer comigo? Eu falei, olha, se você for verdadeiro, na hora que você estiver respondendo o questionário, você vai ver que tudo vai bater com o que você realmente é. Aí mandei o link, ele respondeu, nós marcamos a devolutiva. A gente tinha marcado 1 hora, mais ou menos, de devolutiva. Nós ficamos 1 hora e 45.
conversando, para você ter uma ideia. E ele, no final, ele falou assim, olha, eu vou te falar, eu nunca poderia imaginar que eu tinha esses tipos de comportamento e que eu possuía essas habilidades e competências. Eu sabia que eu tinha alguma coisa diferente, que eu agia diferente com a minha esposa, com o pessoal lá da minha equipe, mas eu não entendia o motivo. Ele é daquele que é o paizão, né, que ele quer resolver tudo. Aí eu falei, olha, você tem sofrido muito porque você não delega. Então, se você passar a utilizar todas as informações do relatório que eu te passei e começar a aplicar no seu dia a dia, você vai ver que isso vai começar a diminuir. Você vai ter um tempo maior para poder ficar com a sua esposa, com seus filhos. Você vai ter um tempo maior para poder se divertir, porque até então você fica focado na empresa, enquanto não terminar o trabalho, você não vai embora, porque você não confia na sua equipe. Aí ele falou, mas como que eu posso fazer isso? Eu falei, olha, vai delegando atividades menores, né? Coisas menorzinhas para que eles possam ir fazendo e você conquistar a confiança. Porque eles podem confiar em você quanto líder, mas você ainda não confia neles como liderado. Então delega coisas menorzinhas que você vai ver. A semana foi segunda-feira ele me ligou, querendo marcar um outro horário para poder falar a respeito das mudanças. Então você vê, o que você colocou, o digital, mesmo a gente estando distante, ele aproximou muito a gente, né? Então, a entrega, se você realmente focar no que você quer e realmente dispor a se entregar um bom conteúdo, o resultado vai aparecer, com certeza, né? Com certeza. Mas, assim, antes, realmente isso. Eu falo sempre para os meus alunos, gente, da mesma forma quando você tem um negócio físico, exemplo, eu tenho um negócio físico, eu preciso divulgar esse meu negócio para poder atrair clientes. Aquela velha frase que diz assim, olha, o que não é visto não é lembrado. Não é lembrado. E eu lembro, quando estudei publicidade e propaganda, lá atrás, 2013, 2014. 2013, 2014. Eu lembro que o professor falava assim, olha, gente, no Brasil, a gente tem uma cultura um pouco diferente de outros países. Exemplo, lá fora, quando o mercado não está bom, as empresas investem mais em marketing, em propaganda. No Brasil, quando as coisas não estão indo bem, as empresas, elas diminuem os investimentos em marketing e propaganda. É a primeira coisa que elas diminuem. Só que, se a gente não é visto, a gente não é lembrado. Então, o que eu falo para os nossos alunos? Usa as redes sociais de uma forma, não como um panfleto, que você sai lá colocando portfólio de tudo quanto é de coisa, oferecendo venda. Que é o que o mercado tradicional faz. Isso é meio que contra-intuitivo. Peraí, mas se eu preciso divulgar para poder vender, e você está me falando que eu não posso divulgar para poder vender, como assim? Aí a parte que eu digo assim, quer vender mais, deixe de ser vendedor. Se qualquer um de vocês aqui pegar minhas redes sociais, qualquer uma delas, tentar olhar lá, eu não estou vendendo nada. Eu não faço 959 aqui para vender nada. E se você, inclusive, tentar me comprar algo, você não consegue. Se você quiser me comprar a formação, que é a formação que eu vendo, ela não está à venda. Se você quer comprar minha formação em coaching, ela não está à venda. Ah, Luiz, eu vi um treinamento que tu está fazendo aí, que é treinamento de liderança comportamental, que antes, inclusive, está fazendo parte. Ele não está à venda. Eu não estou para vender nada aqui. Pelo contrário, eu estou dando conteúdo que, de alguma forma, esse conteúdo pode estar ajudando algumas pessoas aí. Eu tenho aqui, nesse momento, 8 pessoas. Mas eu sei que centenas, milhares de pessoas depois vão ter acesso a esse conteúdo, porque eu vou pagar para as pessoas verem esse conteúdo. E quem são as pessoas? Pessoas que têm interesse nesse tipo de material. Eu não vou mostrar para pessoas que não querem ouvir esse conteúdo. Pelo contrário, eu vou chegar para o Facebook e vou falar, olha, mostre esse material apenas para as pessoas que têm interesse nesse tipo de informação. E ele vai mostrar. Naturalmente, essas pessoas depois vão ver outros materiais que eu vou mostrar para elas. Com isso, eu consigo levar o meu conteúdo de valor para centenas, milhares de pessoas. E eu não dependo do Instagram, do Facebook ou do YouTube para que ele, de forma orgânica, ele faça isso para mim. Porque ele não vai fazer isso para mim. Ele vai dizer assim, o que é que eu estou ganhando com o Luiz para poder eu divulgar ele? Não ganho nada. Aí o que é que ele faz? As pessoas que me seguem, tá sempre olhando meus conteúdos, ele pega em torno ali, eu tenho hoje 12 mil pessoas, ele pega ali no máximo, umas 30, 40 pessoas e ele mostra. Ou ele às vezes mostra para 100, porque ele sabe que dessas 100, uns 30 ou 40 vai lá e vai clicar para ver.
Só que quando eu pago a ele, ele fala, opa, o jogo agora virou. Luiz, para Jogo de gente grande. É. Para quem eu quero que ele mostre? É. E aí, eu mostro só para as pessoas que me seguem. Eu mostro para pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo. Só que, volto a dizer, eu não estou vendendo nenhum conteúdo, eu estou dando conteúdo. Então, inconscientemente, na mente das pessoas, eu estou ativando um gatilho mental que a gente chama de reciprocidade. Pessoas, de alguma forma, acho que se sentirem beneficiadas com esse conteúdo, elas vão querer ver outros conteúdos. E à medida que elas ficam Ela vai vendo pesquisar, outros né? conteúdos, ela vai dizer assim, caramba, quanta coisa legal. Isso me É. ajudou com isso, me ajudou com aquilo. Isso faz sentido para mim. Então, em um momento, quando eu vou vender, ela vai dizer assim, eu já recebi tanto material desse rapaz aí de Luiz, que o preço que ele está cobrando, cara, eu já tenho muito Tá mais de do graça. Tá de graça. que a venda acontece. É. Porque houve toda uma preparação para isso. E quando você chega e você já oferta uma venda de cara para o seu cliente, sem ele nem ter o conhecimento, o degustar daquele seu material, é mais difícil você vender. Então, é contra-intuitivo, mas é um processo que a gente chama de marketing do novo mundo. As pessoas Uhum. estão cansadas de abrir as redes sociais e estarem sendo bombardeadas de venda. Abre o Sim. Instagram, passa 3 postagens, venda. Passa 3 postagens, venda. Passa 3 postagens, venda. Abre o YouTube, tem sempre alguém querendo vender alguma coisa. Abre um site, tem sempre alguém querendo vender alguma coisa. Então as pessoas estão cansadas disso. As Não pessoas quer mais. É. internet, informação. Outras buscam entretenimento. Mas, Uhum. quando você dá informação com qualidade, rápida, as pessoas querem saber mais. É. Então, tem todo esse processo de... Fazer o chão de fábrica, né? Você prepara o chão e vai subindo as suas paredes, né? Para criar a sua estrutura, para amanhã ou depois realmente aquilo que você entregou lá atrás, ele vire uma fonte de renda, né? Porque é o que você falou. Hoje tudo que você clica no Saiba Mais, pode ter certeza que na primeira ou segunda página daquele Saiba Mais já vem um linkzinho para venda. E realmente eu tenho observado isso. Muita gente não quer isso mais, né? Porque é uma coisa que realmente agregue, né? No caso aí a gente falando da liderança, um conteúdo que possa ser agregador para o seu dia a dia e fazer realmente a diferença para quem está liderando a equipe, né? Então foi por isso que eu te fiz a pergunta, né, de onde a gente pode explorar mais e para a gente poder perceber que realmente muitos ainda estão com aquela mentalidade, né, igual a gente usa o mindset fixo, que é, eu já sei isso, já está bom aqui, e daqui eu não preciso passar mais. Só que quanto mais ele continuar se aperfeiçoando, né, continuar buscando conhecimento, mais ele vai ser um líder de alta performance e transforma a sua equipe também em alta performance. Ele não vai ter aquela coisa assim, ah não, tá bom assim, a gente atinge o resultado no final do ano e não precisa mexer mais. Então, quanto mais ele se movimentar, melhor vai ser os resultados, né? Até as metas podem ser atingidas com antecedência, né? Ao invés de esperar só o finalzinho do ano. Pode ir quebrando elas. Né? Tá Isso. tranquilo. Antes, eu te ajude em algo mais? Ô, Luiz, tranquilo, era só essa pergunta mesmo, que eu acho que foi importante, esclarecedor não só para mim, mas para quem também está aí participando, né? Às vezes uma dúvida de um pode ser a dúvida dos outros também, né? A Denise até tinha colocado lá, não sei se você viu ela no postzinho, falando que a gente já é fera nesse assunto. Não é bem por aí, não. Não. Mas obrigado mais uma vez aí pela atenção, Luiz, e ter participado aí com você, muito bom. Tamo junto. Obrigado, tá, Anderson? Valeu mesmo. Obrigado. Um abraço. Tchau. Então é isso, gente. Tava falando agora com o Anderson, lá de Minas Gerais. Anderson já é nosso aluno aí já desde o ano passado, tá sempre acompanhando aí os nossos trabalhos. Obrigado pela confiança, obrigado por estar junto com a gente aqui, sempre compartilhando conhecimento também, tá, Anderson? Valeu mesmo, de coração. Gente, gratidão, tá? Muito obrigado aí pela presença de vocês. A gente volta às 9h59 da manhã. E se você, de alguma forma, quer entrar ao vivo junto comigo, quer fazer alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida, escreve na hora que eu estiver ao vivo, ou manda um direct para mim, Luiz. Poxa, eu quero entrar, eu quero me organizar, eu quero participar. Eu só sempre digo assim, olha, não me diz o que tu vai me perguntar. Sei lá, vai na hora, porque eu gosto de ser surpreendido. Então, assim, gratidão, fica com Deus, sucesso para vocês, uma excelente quarta-feira para vocês aí, e a gente vai se falando. Valeu, gente. Tchau, tchau.